A crença de que estamos vivendo no fim dos tempos é uma perspectiva mantida por muitos cristãos que veem a profecia bíblica como literal e se desenrolando em tempo real. A urgência e a evidência são convincentes, e aqui estão 4 razões significativas pelas quais podemos realmente estar no fim dos tempos. A 4ª razão é a mais significativa e mais gritante. A primeira razão é a construção do terceiro templo. A construção do terceiro templo é um elemento crucial na profecia do fim dos tempos. O terceiro templo se refere à reconstrução profetizada do templo sagrado em Jerusalém. O primeiro templo construído por Salomão e o segundo templo reconstruído após o exílio babilônico foram centrais para a adoração judaica até sua destruição. Acredita-se que o antecipado terceiro templo desempenha um papel fundamental no fim dos tempos, conforme mencionado em várias passagens bíblicas. A importância do terceiro templo é enfatizada nas profecias encontradas em Daniel 9:27, Mateus 24:15 e 2 Tessalonicenses 2:4, que descrevem o anticristo cometendo a abominação da desolação ao se exaltar como Deus dentro do templo. Este ato é um evento-chave que sinaliza o fim dos tempos. Nos últimos anos, tem havido um esforço concentrado em direção à preparação para este templo. O Instituto do Templo, uma organização judaica dedicada à reconstrução do templo, fez um progresso significativo. Eles criaram projetos operacionais e elaboraram objetos rituais necessários, incluindo uma nora feita de 95 libras de ouro puro e vários vasos de cobre, ouro e prata. Adicionalmente, vestimentas sacerdotais foram produzidas. E tem havido um esforço substancial para treinar sacerdotes Kohanim para o futuro serviço do templo. Este treinamento envolve a realização de cerimônias do templo usando vasos rituais e construindo um altar portátil que pode ser rapidamente montado no monte do templo quando chegar a hora certa. O impulso para a construção do terceiro templo está ganhando força, e sua conclusão seria um cumprimento mental da profecia do fim dos tempos. O próprio fato de que essas preparações estão ocorrendo indica um alinhamento significativo com as previsões bíblicas, levando muitos a acreditar que estamos realmente nos aproximando do fim dos tempos. As atividades do Instituto do Templo não são apenas simbólicas, são passos concretos para cumprir profecias que foram aguardados por milênios. Esse senso de urgência é palpável entre aqueles que acompanham de perto esses desenvolvimentos. A expectativa é ainda mais alimentada pelo crescente interesse e apoio de vários grupos cristãos em todo o mundo. Muitos cristãos evangélicos veem a reconstrução do templo como um precursor crucial para a segunda vinda de Cristo. Essa crença levou ao apoio financeiro e político para os esforços para reconstruir o templo. A convergência de fatores religiosos, políticos e sociais torna a construção do terceiro templo não apenas um sonho distante, mas uma realidade iminente. Razão 2. O cenário está pronto para o anticristo. Os desenvolvimentos tecnológicos e sociais de nosso tempo estão criando o ambiente perfeito para a ascensão do anticristo, conforme descrito em Apocalipse 13. Essa figura é profetizada para exercer poder e controle incomparáveis, algo que os avanços modernos tornam cada vez mais plausível. Nosso mundo nunca esteve tão interconectado, um fato fortemente destacado pela recente paralisação global de TI, causada por greve de multidão. Este incidente demonstrou o quão frágeis e interconectados nossos sistemas são. À medida que a interrupção se espalhou por vários setores em todo o mundo, esse nível de interconexão abre caminho para uma figura como o anticristo exercer controle global quase instantaneamente. Além disso, o impulso para IDs digitais e moedas digitais em vários países é visto como um precursor do tipo de controle que o anticristo terá no Reino Unido. Por exemplo,
Anúncios recentes no discurso do rei destacaram a intenção do governo de introduzir IDs digitais. Esses avanços sugerem uma mudança em direção a um sistema onde uma identidade e as transações financeiras dos indivíduos podem ser monitoradas e controladas centralmente em tal mundo. A vigilância generalizada se estende muito além da mera identificação e rastreamento financeiro. Todos os aspectos da vida diária estão sob escrutínio, desde o momento em que se acorda até a hora de dormir. Dispositivos inteligentes em casas registram conversas e movimentos, garantindo que nenhuma ação passe despercebida. Espaços públicos são equipados com sistemas avançados de reconhecimento facial, tornando o anonimato virtualmente impossível. A rede de transporte é projetada para rastrear cada viagem, seja de carro, trem ou mesmo a pé, usando uma rede de câmeras e sensores. O desenvolvimento e integração de tecnologias como inteligência artificial, blockchain e sistemas biométricos estão acelerando em um ritmo sem precedentes. Essas tecnologias oferecem conveniência e controle, tornando mais fácil para governos e corporações rastrear e influenciar o comportamento dos indivíduos. A mudança global em direção a sociedades sem dinheiro e moedas digitais é outro fator crítico. Com moedas digitais, cada transação pode ser monitorada e regulamentada, fornecendo uma ferramenta perfeita para o anticristo controlar a economia global. O conceito de um único governo global unificado não é mais uma ideia rebuscada, mas uma realidade viável dado o clima político atual. Organizações internacionais como as Nações Unidas e o Fórum Econômico Mundial estão defendendo para maior cooperação e governança global a ideia de um líder global que pode resolver crises mundiais e trazer paz e estabilidade. É cada vez mais atraente para muitos, em um mundo repleto de turbulência e incerteza. Quando o anticristo chegar, ele não precisará de décadas para estabelecer seu domínio. A infraestrutura já está em vigor, a era digital, com sua ênfase em vigilância e controle de dados, fornece o cenário perfeito para o cumprimento dessas advertências proféticas do CI. Essa imediatez e prontidão do sistema global é um indicador claro para muitos de que estamos vivendo no fim dos tempos, pois as condições descritas na Bíblia para a ascensão do anticristo estão sendo atendidas diante de nossos olhos. A recente pandemia também mostrou o quão rápido a governança global pode tomar forma. A rápida implementação de bloqueios e restrições de viagens demonstrou como os governos podem exercer amplo controle sobre suas populações. A disposição das pessoas em cumprir essas medidas, oferecidas em nome da segurança e proteção, ilustra como um cenário semelhante pode se desenrolar sob o governo do anticristo. A infraestrutura para vigilância e controle em massa, como aplicativos de rastreamento de contato e passaportes de saúde digitais, foi estabelecida, preparando o cenário para a ascensão do anticristo ao poder. Razão 3. O mal agora é bom. E a questão da programação preditiva, a mudança nos valores sociais e o papel da mídia nessa transformação é outro forte indicador do fim dos tempos. Tradicionalmente, o que era considerado mal é agora frequentemente retratado como bom. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal, que colocam as trevas por luz e a luz por trevas, que colocam o amargo por doce e o doce por amargo. Um exemplo gritante é a série Harry Potter, onde o herói é um bruxo. Historicamente, bruxaria e magia foram condenadas como más e rejeitadas. No entanto, a introdução de Harry Potter normalizou essas práticas para uma geração de crianças que começaram a lançar feitiços e fingir andar de vassouras da mesma forma. Programas como Buffy, A Caça-Vampiros e Crepúsculo retratam vampiros tradicionalmente vistos como maus
como heróis. A série de TV Lúcifer leva isso um passo adiante ao retratar o próprio diabo como um personagem simpático. Essa reversão de valores morais se estende. Além do entretenimento, é uma tendência generalizada, onde as virtudes tradicionais são ridicularizadas e os vícios são glorificados, por exemplo, sexo antes do casamento, antes visto com desaprovação. Agora é comum, contribuindo para o aumento da imoralidade sexual. Essa mudança é evidente nas crescentes taxas de divórcio e na prevalência de adultério exemplificadas por sites como Ashley Madison, projetados para facilitar a infidelidade. Vivemos em uma época em que o pecado é conveniente e acessível. Com apenas um clique ou um toque, a mídia desempenha um papel significativo. Papel nessa transformação, moldando percepções e atitudes em relação ao que é considerado certo e errado, a normalização de comportamentos e estilos de vida, antes considerados imorais, é evidente em várias plataformas de mídia. Filmes e programas de TV populares frequentemente glorificam o uso de drogas, promiscuidade e violência, apresentando-os como aceitáveis ou mesmo desejáveis. Essa mudança não é meramente um reflexo de normas sociais em mudança, mas é vista por muitos como uma tentativa deliberada de minar os valores morais tradicionais e dessensibilizar a sociedade para o pecado. A programação preditiva é outro aspecto significativo dessa mudança. Essa teoria postula que a mídia de massa é usada para preparar o público para eventos futuros. Embora controversos, há exemplos convincentes que dão credibilidade a essa teoria. Por exemplo, o filme da Netflix Leave the World Behind, produzido por Barack e Michelle Obama, retrata um cenário assustadoramente semelhante a eventos do mundo real. O filme apresenta um misterioso apagão levando ao colapso social, espelhando a cena de caos durante a recente interrupção global de TI causada por um mau funcionamento de atualização de software. Isso levou muitos a questionar se tais representações da mídia são meramente entretenimento ou uma forma sutil de condicionar o público para eventos futuros à programação preditiva. Portanto, serve como uma ferramenta para normalizar o extraordinário. Ela torna o impensáveis, parecem plausíveis e até inevitáveis ao familiarizar o público com esses cenários. Reduz a resistência quando esses eventos ocorrem na vida real, levando muitos a acreditar que estamos sendo sutilmente preparados para o cumprimento das profecias do fim dos tempos. Além disso, a ascensão de temas opiáceos na cultura popular, como aqueles encontrados em Jogos Vorazes, Black Mirror e Westworld, frequentemente retratam regimes autoritários e colapso social. Essas narrativas, embora fictícias, moldam a percepção pública e criam uma sensação de inevitabilidade em relação a tais cenários. Isso, por sua vez, pode fazer com que as pessoas aceitem mais o aumento do controle e da vigilância do governo, vendo-os como medidas necessárias para evitar o caos da música. Razão número 4. A grande apostasia em 2 Tessalonicenses 2:3. O apóstolo Paulo escreve que ninguém vos engane de forma alguma, porque esse dia não chegará sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A frase falling away é traduzida da antiga palavra grega apostasia, que sugere uma rebelião ou um afastamento. Este termo gerou um debate considerável entre os estudiosos da Bíblia. Alguns o interpretam como uma apostasia em larga escala entre aqueles que antes seguiam a Deus, enquanto outros o veem como uma rebelião mundial geral contra a autoridade divina. Eu pessoalmente acredito que Paulo pode ter tido ambas as perspectivas em mente. Estamos testemunhando ambas em nosso mundo hoje. Estamos testemunhando um declínio sem precedentes na adesão cristã e nos valores morais cristãos.
As estatísticas revelam uma tendência preocupante. A frequência à igreja está despencando, especialmente entre as gerações mais jovens. Uma pesquisa Gallup indica que nos Estados Unidos a filiação à igreja caiu abaixo de 50% pela primeira vez. Em 8 décadas, de acordo com a pesquisa Pew, apenas cerca de 45% dos adultos no ZEU dizem que frequentam serviços religiosos algumas vezes por ano ou mais frequentemente, enquanto impressionantes 30% relatam que nunca frequentam a igreja. Este declínio na observância religiosa é um sinal claro da grande apostasia que Paulo previu que nossa sociedade, uma vez enraizada em valores judaico-cristãos, está cada vez mais secular. Olhe para nossa nação. Costumávamos orar nas escolas, mas essa prática foi abandonada. Demonstrações públicas de fé são frequentemente recebidas com hostilidade ou indiferença. Essa mudança do envolvimento espiritual não é apenas uma mudança cultural, mas um indicador profético significativo. Nossa nação rejeitou a Bíblia, o próprio livro que nos alerta sobre o anticristo e a marca da besta. Mais e mais pessoas estão descartando a Bíblia como irrelevante ou desatualizada, deixando-as desinformadas e despreparadas para o engano espiritual que está por vir. A nação se afasta cada vez mais das verdades bíblicas, torna-se cada vez mais suscetível às mentiras do anticristo. Sem a orientação moral e espiritual das Escrituras, as pessoas têm mais probabilidade de serem enganadas por falsos ensinamentos e pelo fascínio de um líder carismático que promete paz e prosperidade. A Bíblia fornece avisos claros sobre as táticas do anticristo e a marca da besta, mas esses avisos são ignorados ou ridicularizados por uma sociedade que não valoriza ou entende mais a profecia bíblica. Essa ignorância espiritual prepara o cenário para o engano generalizado quando o anticristo aparece, oferecendo soluções para os problemas do mundo. Muitos serão facilmente influenciados porque não têm o discernimento que vem do conhecimento da palavra de Deus. A decadência moral e a rejeição dos princípios bíblicos em nossa nação criam um terreno fértil para as mentiras do anticristo, criarem raízes enquanto as pessoas buscam respostas e significado em um mundo caótico. Elas se voltarão para qualquer um que ofereça esperança, mesmo que isso as afaste ainda mais da verdade. A urgência de retornar aos princípios bíblicos não pode ser exagerada. Como crentes, devemos permanecer firmes em nossa fé. Espalhar o Evangelho e educar os outros sobre as advertências proféticas na Bíblia, somente nos fundamentando na Palavra de Deus, podemos resistir ao engano do anticristo e permanecer firmes nestes últimos tempos. A erosão da fé não se limita aos Estados Unidos. Globalmente, países com raízes cristãs historicamente fortes estão experimentando declínios semelhantes na Europa. A frequência à igreja está em níveis recordes, com países como Suécia, França e Reino Unido, relatando que menos de 10% de suas populações frequentam a igreja regularmente. A situação em outras partes do mundo reflete uma tendência mais ampla em direção ao secularismo e ao afastamento das práticas religiosas tradicionais, a revelação do homem do pecado. A segunda metade de 2 Tessalonicenses 2:3 foca em um evento profético crítico e o homem do pecado é revelado. O filho da perdição, antes da grande tribulação, pode ser identificado com certeza uma pessoa em particular, conhecida como o homem do pecado, ou o anticristo deve ser revelada. Esta figura é central para a profecia do fim dos tempos e representa o auge da rebelião humana contra Deus. O termo homem do pecado ressalta a personificação do mal e da ilegalidade do anticristo. Ele se oporá a Deus e se exaltará acima de tudo o que é adorado. Embora o anticristo ainda não tenha sido revelado, a Bíblia indica que sua aparição marcará o início do fim. Ao longo dos anos,
Muitos especularam sobre a identidade do anticristo com figuras como Donald Trump, Barack Obama e Elon Musk. Frequentemente nomeados, outros candidatos teorizados incluíram líderes políticos como Vladimir Putin, figuras religiosas como o Papa e empresários influentes como Bill Gates. Apesar dessas especulações, a verdadeira identidade do anticristo permanece desconhecida. Ele já pode estar no cenário mundial ou ele ainda pode emergir. Entretanto, quando ele for revelado, sua identidade será inconfundível. A Bíblia fornece sinais claros de sua vinda. Ele realizará sinais e maravilhas, enganará muitos e estabelecerá um reinado global de terror e opressão. A urgência desta profecia não pode ser exagerada. A ascensão do anticristo sinalizará a conclusão iminente da história humana. Como a conhecemos, sua revelação inaugurará um período de tribulação sem precedentes da ONU, descrito no livro do Apocalipse como um tempo de grande angústia e sofrimento. Aqueles que não estiverem preparados para este tempo serão pegos de surpresa, enfrentando todo o peso da tirania do anticristo. O mundo moderno, com seus avanços tecnológicos e crescente centralização de poder, fornece o ambiente perfeito para a ascensão do anticristo. Sistemas de vigilância de identidades digitais e interconexão global tornam viável para um indivíduo exercer controle sobre todo o planeta. O impulso para moedas digitais e sociedades sem dinheiro se alinha com a profecia bíblica de um sistema onde ninguém pode comprar ou vender sem a marca da besta. Governos em todo o mundo implementaram bloqueios, restrições de viagens e mandatos de saúde, muitas vezes com pouca resistência do público. Esta conformidade estabelece um precedente de quão rápida e eficazmente o anticristo poderia estabelecer seu governo. A infraestrutura para vigilância e controle em massa já está em vigor, pronta para ser explorada por uma figura de mal sem precedentes. A Bíblia nos alerta para sermos vigilantes e criteriosos. Nestes tempos, como crentes, devemos permanecer firmes em nossa fé, reconhecendo os sinais dos tempos e nos preparando para os desafios que virão. O aparecimento do anticristo será um momento decisivo na história, separando aqueles que são fiéis a Deus daqueles que são enganados pelo mundo.